A prática da oração por todos os homens. Capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Amém? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com bom senso, com modéstia, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos. Porém, com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Temos algumas polêmicas aqui, né? Mas eu quero me deter, sabe em quem? Em Cristo. Em Cristo, que é o único mediador, que está aqui no versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, que também dá uma boa polêmica, mas essa não é a minha intenção, não é o meu propósito com as leituras bíblicas diárias. Então, essa afirmação de que há só um mediador entre Deus e os homens, há um que arbitra entre Deus e a humanidade e os reconcilia. Jesus Cristo, o homem. O enfoque de Paulo aqui sobre a humanidade de Cristo, talvez seja porque os falsos mestres haviam negado que Cristo era de fato humano. A plena humanidade de Cristo é essencial ao seu serviço de mediador da aliança da graça, porque Jesus Cristo veio como homem para fazer reconectar, né? Reconectar o homem com Deus, né? O religare. É aqui que se explica o religare, né? Que é uma palavra que traduzida seria religar, reconectar o homem com Deus. Então, por isso que distorceram essa questão de Jesus Cristo ter sido homem mesmo, que ele só venceu as tentações por ser Deus. Então, o diabo está sempre semeando no coração de alguns homens que permitem essa dúvida, né? Colocando sempre em dúvida a identidade de Deus, a divindade de Deus, a humanidade de Deus. Quando eu falo Deus, de Jesus Cristo, aliás, né? De Jesus Cristo, porque ele é Deus, eu acabei me confundindo. Mas essa tem sido sempre a questão do diabo, enganar, né? Enganar com pequenas sutilezas, com pequenas dúvidas, que às vezes ele não precisa distorcer plenamente a verdade, ele basta colocar uma dúvida no nosso coração e às vezes nós somos fisgados por essa dúvida e começamos por causa da dúvida, a concordar com o que Satanás a princípio tinha colocado no nosso coração. Então a gente precisa vigiar muito, ter muito cuidado, porque para quem já entende que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, tá tudo ok. Mas ainda existem pessoas, os neófitos na fé, que são os novos na fé, que precisam da nossa misericórdia, da nossa paciência, e a gente precisa ensinar para que eles realmente se firmem, para que nenhuma duvidazinha lançada pelo diabo possa tragar a boa semente que o Evangelho semeia. Amém? Deus abençoe sua vida. Até o próximo capítulo.